Oi, Adriana. Bem? Estão me ouvindo? Minhas assistentes aí, estão me ouvindo? Tudo certo, Adriana. Beleza, beleza. Bom, vou chamar aqui a Vanessa. Tá dando a Vanessa. Olha aí. Tudo bem, Oiê! Vanessa? Tudo bem, Zé? Como é que você Deixa tá? eu ajeitar. Tudo bem também. Vou ajeitar esse negócio aqui. Oi, gente, boa tarde. Quem tá chegando aqui para bater um papo com a gente? Guardar só um pouquinho, Vanessa. Pessoal chegando. É isso, é Boa igual tarde aí para presencial, todo né? mundo. A galera vai Isso. chegando, puxando uma cadeirinha. Quem não passou seu cafezinho pode E, passar o café. isso aí. Boa tarde, Horácio. Renata, quanto tempo! Caramba! Fala, Cairo. Oi, Rodrigo. Oi, Rod. Caraca, Renata. Oi, Dri. Renata, com muita saudade de você, cara. Muito tempo que a gente não se vê. Chegando, a gente já vai iniciar já já. Oi, Alice. Pois é, menino, e agora eu estou sentada, Rodrigo, no meu banco que vira cadeira, que vira cadeira Lindo com banco. banquinho. Exatamente. Multifunção. Pois É, é, né, Alice? Por acaso a que eu peguei assim para poder beber água foi essa. Oi, Jana. por Assim, acaso, né, Vanessa? por Oi, acaso Jana. abri. Foi essa que apareceu. Olha quem pulou, né? Quem pulou na sua mão. Justo essa. Leva eu, leva eu. É isso, né? Oi, Duda. Versatilidade. Ah, Rodrigo está falando do seu banco, né? Isso. Versátil. É isso aí. Pô, cara, não dá porque eu tô sentada. Eu tô sentada. Ah, aqui, minha caneca aqui. Ó, Janaína, Janaína. Ó, olha aqui. É porque eu sou canhota. Aí quando Rafael, tudo bem? eu bebo, aí aparece. Eu preciso de um sistema de inclusão, tá? Quando fizerem as canecas. Ah, verdade, né? É. Para que as pessoas canhotas possam também mostrar os desenhos Posso enquanto mostrar, bebe. né? Pois é, essa é a minha Canecas vida. inclusivas para as lives. Isso, canecas inclusivas para as canhotas. Pergunta, pergunta indiscreta. E não é pergunta que se faça assim, né? Não. Pergunta que se faça assim, né? Poxa. Bom, gente, vamos iniciando, né? É para não precisar responder, foi a deixa Vamos. para a gente começar essa pergunta, né? Não? É não? É... Bom, vamos iniciar mais uma live, a gente feito todas as quintas-feiras, né? Da biblioteca, em parceria com a equipe de
Literatura e Língua Portuguesa da escola. Já deixo aqui meu agradecimento mais uma vez à equipe, essa equipe maravilhosa. Então, agradeço a equipe por mais essa parceria. Hoje nós iríamos falar sobre representações da infância em textos diversos, textos de Olavo Bilac, Cecília Meirelles, Drummond e o César MC. Teremos aqui conosco hoje a professora Vanessa Ribeiro, professora de Língua Portuguesa e Literatura da Escola Sesc, e mãe da Elisa, né? Da linda Elisa. O aposto do qual eu me orgulho mais no momento. Boa tarde, Vanessa. Com você. Fique à vontade, seja bem-vinda. Primeiro que eu queria agradecer, estou muito feliz de estar nesse espaço de troca, né, de a gente conseguir ressignificar as nossas práticas e manter essa discussão em movimento. Queria deixar claro para todo mundo que está aqui com a gente, sentado ou em pé, ou encostadinho, deitadinho no seu aconchego, que o chat está aberto para vocês interagirem com a gente, falarem. Tem aqui a biblioteca que está anotando tudo. Então, o que eu não responder durante a fala, durante a apresentação, interagem comigo. Nós estamos... o que, na verdade, quiser e eu fizemos foi fazer um esqueleto de uma discussão, de uma proposta, e que vai ganhar corpo com vocês, né? Com a inclusão das reações de vocês. Infância, né? Palavra-chave. Zé, pensa assim, quando você pensa nessa palavra infância, o que aparece na sua cabeça? O que você lembra? Bom, é uma coisa boa, né? Eu, depois de um tempo que, apesar de uma vida não fácil, foi uma infância muito boa, né? Lembro lembro de coisas boas, lembro de rua, lembro de bola, lembro de... Rua. Rua, muita bola, rua. Muita rua. Caramba, que muita saudade da rua, rua. bola, brincadeiras, menino, meninas, não tinha essas diferenças. Enfim, era uma infância muito boa, posso dizer. Mas me traz uma lembrança muito boa a infância. Ainda que tenham acontecido passagens tristes, né? O que a gente Sim, traz... muito. Nossa, rua, mais uma vez, né? Renata falando de brincar na rua. Eu não fui eu era uma criança de apartamento, né? A minha mãe tinha muito medo que eu brincasse na rua, porque eu morava num bairro que tinha um histórico de violência muito grande, e o tempo inteiro ela achava que alguma coisa podia acontecer. Mas eu brincava eventualmente, né, na rua. Era engraçado que eu brincava escondido na rua, porque ela trabalhava uns dias da semana, então eu aproveitava esses dias para descer para brincar, e todo o condomínio me acobertava. Porque eu brincava, estava ali, ela não estava vendo, mas todo mundo estava vendo, todo mundo estava me vendo, e era o espaço que eu tinha para brincar. Frequentemente, existe essa associação, né? E já temos dentro do imaginário popular alguns séculos dessa associação entre infância e brincadeira. Infância e inocência. Infância, como o Rod falou, infância e saudade, né? E enquanto, às vezes, eu noto que algumas crianças ficam irritadas por serem crianças porque elas gostariam de fazer algumas coisas que elas não conseguem fazer, né? E talvez isso tenha passado pela nossa cabeça em algum momento. Nossa, se eu já fosse grande, eu ia conseguir fazer tal coisa, eu conseguiria sair, eu não precisaria da permissão. Mas, em linhas gerais, quando esse período passa, o que fica pra gente é a saudade, né? O que fica marcado. Gostaria de começar a minha fala tratando que essa nossa concepção de infância é muito recente. Essa nossa concepção de infância é do século XIX para frente. Preparando um pouquinho para a live, o que a gente tinha na Idade Média, não existia o conceito de criança, né? Existia uma mortalidade infantil muito grande.
A gente não tinha essa ideia de que esse ser menor precisava de cuidados diferentes. Tem passarinho cantando aqui, sim. Eu não sei se é os que ficam roubando as fibras de coco das plantas, ou se é algum que está aqui tentando beber água. Mas eles aparecem ou para tentar fazer um ninho, ou para roubar uma fibra de coco, para beber uma água. Tem a sensação de que eu não estou tão confinada, né, quando eles vêm até a gente. Esse conceito de idade média, depois, eu acho que esse assunto continuar ecoando nas nossas cabeças, vale a pena a gente começar nas representações. E se a gente voltar naquelas pinturas da Idade Média, o renascentismo, eu tinha medo de olhar para aquelas crianças, aqueles quadros. Não dá medo, aquelas crianças que ficam no colo da Frígia, que tem uma cara esquisitíssima, parece uma montagem mal feita. Sim. Então, o tratamento que se dava nas artes, essa figura do pequeno ser, é completamente diferente do que a gente tem. Depois desse período, entre século XV e século XVIII, a gente já muda um pouco. Sim, a gente muda um pouco essa concepção, porque com o advento do trabalho, das fábricas, desse desenvolvimento capitalista, a gente começa a ter um núcleo mais fechado do que é família, e você começa a olhar para aquele ser que é menor do que você e em uma associação de que é um ser frágil, é um ser que precisa de cuidados, mas ainda é um ser criança do sexo masculino, gente. Nós mulheres até para ser conceituadas como criança, a gente chega depois. Depois, né? Enquanto na Idade Média o estudo estava vedado somente, estava permitido somente aos adultos, nessa fase entre 15 e 18, você já tem crianças sendo escolarizadas, né? Eu vou controlar, eu vou instruir, mas ainda numa noção de que é um ser frágil, é uma tela em branco, é um ser que vai ser pintado de acordo com o que aquele ser maior vai fazer. E essa ideia de inocência, saudade, pureza, é nesse período de tempo que a gente começa a ter as ideias de infância e de ser criança que a gente carrega até a contemporaneidade. Para ilustrar um pouco desse momento, eu vou ler para vocês um poema do Olavo Bilac. Olavo Bilac é um poeta que a gente chama de poeta parnasiano. Talvez muitos de vocês não se lembrem, mas ao ouvir algum verso do Bilac, das estrelas, talvez com a Via Láctea, né? Talvez consiga associar, lembrar. É um poeta muito conhecido pela sua musicalidade, pelo trabalho com a poesia. Era um poeta que era muito preocupado com a forma rígida, com a palavra que precisava ficar perfeita, com a perfeição, com a idealização daquela composição do poema. Então a gente vai, enquanto eu estiver lendo, a gente vai ouvir essa sonoridade. Então tenta se concentrar na figura da criança que o eu lírico do Olavo Bilac vai estar desenhando. O nome do poema é Infância. Então, a palavra com a qual eu comecei a nossa conversa, que eu chamei vocês para refletirem, que o Zé começou a refletir. Então, a reflexão do eu lírico do Olavo Bilac sobre infância, qual é? O berço em que adormecido repousa um recém-nascido, sob o cortinado e o véu, parece que representa, para a mamãe que o acalenta, um pedacinho do céu. Que júbilo quando um dia a criança principia aos tombos a engatinhar, quando, agarrada às cadeiras, agita-se horas inteiras, não sabendo caminhar. Depois, a andar já começa, e pelos móveis tropeça. Quer correr, vacila, cai. Depois, a boca entreabrindo, vai pouco a pouco sorrindo, dizendo: mamãe, papai. Vai crescendo, forte e bela. Corre a casa tagarela, tudo escuta, tudo vê. Fica esperta e inteligente e dão-lhe então de presente uma carta de ABC.
E aí, Zé, essa ideia de infância se comunica, se conecta com a ideia que você tem? Conecta, galera, com a ideia que vocês têm? Comigo não muito. Não, assim, é, é, assim, eu consigo ver a infância aí no texto, mas não me vejo representado, né? Enfim, talvez por isso que você tenha falado do período que foi escrito, do tipo de texto que é. Então eu consigo ver, mas não consigo me ver, né? Nesse texto. Maria Clara tá falando assim, parece tudo perfeitinho, né? Uma sequência. A criança Né? sai do berço, engatinha, anda, ela fala, e o caminho dela, a cartilha do ABC, né? Vai ser escolarizada, ela está se desenvolvendo. É uma sequência. Parece ser, ainda que represente infância, o estranhamento que eu tenho nesse poema é que ele não parece. Ele trata do tema infância, mas eu não vejo. O Zé não se representou e eu não vejo uma criança se identificando com o próprio texto, né? Esse eu lírico assume um papel de quem está observando um processo de desenvolvimento. Né? Então, eu acho que hoje eu, como mãe, Michele, que acabou de entrar aqui, eu consigo perceber que, primeiro, que a minha filha não fica adormecida no berço do recém-nascido, não ficava. Né? Primeira quebra aí dessa idealização. A descrição da sequenciação das crianças, ela vai engatinhar realmente, é um processo, essa tentativa e erro, cai, aprende. Eu, como mãe, hoje me identifico com esse verso, com esses versos, com esse poema, quando eu vejo do ponto de vista do desenvolvimento. Mas se eu pensar no conjunto eu não daria o título de infância, né? Para ele. E ele traz aqui, como a Jana falou, infância rica nos parece como infância. Olha as escolhas vocabulares. Júbilo, quando um dia a criança principia os tombos a engatinhar. Júbilo, senhora, senhor é desespero. É choro e ranger de dentes, porque essa criança vai colocar a mão em tudo que aparece pela frente. Então, o olhar desse eu lírico é um dos olhares, é um olhar que está idealizando. Tem um outro poema que é da Cecília Meirelles, eu gosto muito da Cecília Meirelles. A Cecília Meirelles, eu acho que está no top 5 das escritoras escolhidas para projetos de educação infantil. São muitos os projetos com os quais eu tenho contato que acabam retomando poemas da Cecília Meirelles. E eu trago esse poema e o poema do Drummond para apresentar essa terceira concepção que a gente tem de infância. Se a gente tem do século XV ao século XVIII uma ideia de infância com um ser frágil, com um ser que precisa ser preenchido, que precisa ser pintado, que precisa ser... e é dessa época também a ideia de que esse vínculo materno vai se desenvolvendo aos poucos. Então, você tem filhos e esse filho serve para cuidar de você quando você envelhecer. Eu estava pesquisando e eu falei, nossa, ainda tem gente que pensa assim, meu Deus. Que coisa, não? Né? A gente ainda tem essa relação muito interligada, como se fosse uma troca, né? Eu te criei e agora você me devolve numa contrapartida, como se fosse uma relação... Nesse mesmo livro do Olavo aí, nessa sequência do Infância, tem Mocidade e Velhice, né? São 3 textos. E a velhice, ele fala isso, né? Que é um diálogo do neto com a avó. Né? E a avó justamente é isso que está falando, né? O neto que faz a felicidade dela, e ela está ali ainda pelo neto, enfim, uma coisa desse tipo assim, né? No século XX, né, do século XIX para frente,
o que a gente tem mais aqui para o século XX e XXI, a gente começa a ter essa criança, um conceito de criança diferente, criança como um sujeito social. Aí a gente inclui também a ideia da mulher, da menina, né? Que a gente inclui a importância do lúdico, dos direitos, do brincar. Ainda que na atualidade nós não tenhamos isso garantido para todas as crianças, isso se torna uma preocupação evidente, né? Mostrar o lúdico e mostrar as visões desse ser que é um ser que comprovadamente, cientificamente, possui pensamento, desenvolve cognição, que não é só uma caixa vazia na qual você vai preencher e colocar uma série de coisas, como se fosse uma prateleira, um estante, alguma coisa assim. Óbvio que há muita importância, né, do que a gente traz de partilha para as crianças que estão em formação, mas a gente não precisa, elas vão reagir, né? A gente reage em relação ao que é apresentado. Vou ler um poema que eu gosto muito, da Cecília Meirelles, do Ou Isto ou Aquilo. Aproveitando a inclusão das meninas, né, nesse conceito de infância, o nome desse poema é Bailarina. Esta menina tão pequenina quer ser bailarina. Não conhece nem dó nem ré, mas sabe ficar na ponta do pé. Não conhece nem mi nem fá, mas inclina o corpo para cá e para lá. Não conhece nem lá nem si, mas fecha os olhos e sorri. Roda, roda, roda com os bracinhos no ar e não fica tonta nem sai do lugar. Põe no cabelo uma estrela e um véu e diz que caiu do céu. Esta menina tão pequenina quer ser bailarina, mas depois esquece todas as danças e também quer dormir como as outras crianças. E aí, impressões, comentários? Uma olhada aqui no... Esse é o valor de mar. O valor de mar é o valor da vida. O primeiro texto, comentário. Esse poema me traz um conforto bem maior em relação à infância, sabe? Bem diferente. Qual é a sensação, né? Por que a gente gosta de um poema? O que esse poema tem, né? O que ele causa na gente? De que forma que ele afeta? Que nos encanta. É um poema que me enche de doçura. Ainda que eu tenha as minhas ressalvas quanto à figura da bailarina, né? Porque eu acho que são muitas dores veladas. Eu sempre fico pensando... Sim. Todo mundo tem piolho, só a bailarina que não tem. Oi, Ale! A infância do lúdico, isso mesmo, Cat. Deixa eu ver, a Rosemary colocou um comentário aqui muito interessante. Rosemary? Isso. O direito de ser criança na parte de que quer dormir como as outras crianças, né? O espaço do lúdico, o espaço da brincadeira. Quando o sujeito da poesia coloca aqui, não conhece nem mi nem fá, mas inclina o corpo para lá e para cá. Eu destaco essa parte como uma proeza que as crianças têm, sabe? Elas não sabem fazer as coisas, mas elas tentam, elas buscam, elas se aperfeiçoam. E às vezes eu fico refletindo para pensar em que momento da nossa vida que a gente deixa de ser assim. Né, em que a gente tem medo, né? Eu não vou tentar, mesmo que eu não sei, mas eu não vou me arriscar, como as crianças fazem quando estão aprendendo alguma coisa. Sim. Ô, Miguel. E Miguel? Tem um outro poema. Agora, tem uma característica, que você vai entrar no outro, tem uma característica desses dois textos, que aí eu acho que quando a gente muda agora para esses próximos, tem uma característica
para mim, importante, que é um pouco o que você tinha falado, é que de quem é a visão, né? Sim. Nesses dois textos, a visão é sempre de fora, né? De alguém vendo a criança, alguém falando sobre a criança. É como você falou, talvez a gente não se sinta representado como criança, como infância, mas você como mãe está vendo, né? Sim. Consegue ver. Né? Que acho que é uma característica forte desses dois textos, é sempre, digamos assim, de um adulto Olhando a criança. Olhando a criança, né? Que muda um pouco nesses outros textos, que é mais um olhar mais do próprio, da própria criança. É alguém que faz parte da cena, mas não está atuando, né? Está observando. Não está, ou um outro ponto, não está evocando as memórias vividas, né? E sim as memórias assistidas. Talvez se fosse a própria bailarina falando, não sairia Sim. tão doce, né? Porque o ponto de vista é outro, né? Seriam outras considerações. Muito obrigada. Isso que você destacou é muito importante, porque quando a gente passa por Drummond, a gente tem uma mudança nessa perspectiva desse sujeito da poesia, de como ele se coloca, né? De que infância é essa. E o título também, já que a gente está falando de representações de infância, esse título também é infância. Meu pai montava cavalo, ia para o campo. Minha mãe ficava sentada cozendo. Meu irmão pequeno comia. Eu sozinho, menino, entre as mangueiras, lia a história de Robinson Crusoe. Comprida história que não acaba mais. Meio-dia branco de luz, uma voz que aprendeu a ninar nos longes da senzala e nunca se esqueceu, chamava para o café. Café preto, que nem a velha preta, bem gostoso. Café bom. Minha mãe ficava sentada cozendo, olhando para mim. Um acorde menino. Para o berço onde pousou um mosquito. E dava um suspiro. Que fundo. Lá longe, meu pai campeava no mato sem fim da fazenda. Eu não sabia que minha história era mais bonita que a de Robinson Crusoe. Já tem uma outra, eu acho, bem diferente, né? Essa criança mostrada, ela própria narrando a sua história, né? Eu acho. E a mudança também na própria criança, né? De deixar de ser uma infância tão doce, ou tão simples, ou tão fácil, né? Já começam a vir alguns questionamentos, alguns alguns fatos, né? De vida mesmo, que a criança já vai começando a se colocar, né? Jana, eu acho que a sensibilidade, conectando com a ideia do amor que o Zé comentou, é um eu lírico que está olhando algo que faz parte da sua vida, mas está olhando de um outro lugar, né? A partir de uma outra perspectiva, de uma saudade, ainda que seja a gente começou a nossa conversa com o Olavo Bilac, que é um poeta super formal, preocupado com a rima, preocupado com a forma fixa, né, com a contagem de sílabas. E a gente está se encaminhando para o meio da nossa conversa com Drummond, que traz uma sequência de ações corriqueiras, né? E que a Jana comentou aí, né? O dia a dia, né? Uma interrupção, um recurso psíquico. E me traz uma calma, me traz uma nostalgia de um tempo. Talvez seja uma apreciação de que quando esse eu lírico estava nesse momento criança, o finalzinho, eu não sabia que a minha história era mais bonita que a de Robinson Crusoe. Né? Essa evocação de que no momento presente são poucas as oportunidades que a gente se dá para olhar à nossa volta e se dar conta do que temos e do que vale em volta de tudo isso que temos.
Rod comentou a ideia da saudade. Sim, eu acho que é um sentimento que atravessa a seleção, né, dos poemas, esse sentimento saudoso. Só que aqui o cotidiano toma uma forma diferente. Aqui eu acho que eu tenho vontade de ficar lendo esse poema várias vezes e eu consigo me transportar para esse espaço, um espaço de... Eu acho que ele toca até mais profundamente nesse período que eu tô vivendo, de confinamento, do que eu queria estar proporcionando para minha filha fora desse contexto, né, de pandemia, que seria o momento que eu ia largá-la por aí nas pracinhas, no aterro, nos campos, e que ela explorasse tudo e que ela guardasse na memória esses pequenos detalhes. Mas a gente se mantém com a certeza de que haverá outras oportunidades, que sairemos desse processo, que teremos mais coisa pela frente. Então a gente tem Bilac, nós trouxemos dois poemas um pouco mais próximos, Cecília e Drummond, século XX. E vamos pensar no que é ser infância hoje. O que é ser criança hoje, gente? O que nossas crianças têm de referência, assim, de infância? O que vocês pensam quando pensam em crianças, né? Também dá para pensar assim, criança. Que imagens eu consigo formar na minha cabeça das crianças que existem atualmente? O que eles pensam, deixa eu ler aqui só esses comentários. Da Catarina, que ela disse que é uma ideia de ressignificar a infância, né? Drummond, acredito que esteja falando do Drummond. A Renata também está destacando da realidade, né? Nós temos uma outra realidade. O que tem de diferente nessa realidade que ressignifica essa infância? Maria Clara? Isso. Maria Clara. Escuto dos mais velhos que hoje as crianças não têm infância, principalmente por conta das tecnologias. Mas será que isso não é ser infância? Eu discordo um pouco disso, né? Eu lembro que quando, assim, em relação às questões de tecnologia, tem sempre uma história que eu conto que eu lembro que eu gostava muito de jogar futebol de botão, né? E então a gente comprava aqueles, né? Vinha na caixinha. E meu pai sempre falava, vocês estão comprando isso, jogando? No meu tempo a gente fazia isso com casca de coco. Entendeu? Né? Ficar jogando isso aí, comprando isso para jogar, vamos fazer com casca de coco. E eu acho que é mais ou menos isso, né? No tempo dele era casca de coco, no meu tempo eu já comprava o jogo de botão, pronto. E hoje já é uma outra relação, né? Mas são todas infâncias, né? Uma não quer dizer que a outra não seja, porque não é igual, ou que a gente acha que a nossa foi melhor, né? A gente normalmente, a minha infância foi melhor do que a infância, enfim, né? Em algumas coisas pode até ter sido, mas em outras, não, essa relação muda, né? E a gente tem que avaliar a possibilidade de realmente empreender essa mudança no tipo de infância que vai oferecer, né? O Rod e Maria Clara estão aqui falando, né, sobre a infância e a TV. Eu também, nossa, eu adorava. Eu, inclusive, estudava de tarde, porque os desenhos da manhã eram os que eu mais gostava. Eu, inclusive, articulei com a direção da escola, no ano que me puseram de manhã, que eu não podia estudar de manhã. É óbvio, eu inventei uma história verossímil que não estava ligada aos desenhos, mas era um desses fatores que me influenciava. E isso não me impediu, né, de aproveitar ao ar livre, de gostar dessas atividades ao ar livre também. Eu acho que o espaço da rua, nos grandes centros urbanos, né, ele foi muito... Há um prejuízo muito grande, né, que a Renata toca, de brincar na rua. Eu sinto falta disso também, mas eu não sinto que... Hoje eu moro em um bairro que tem espaços abertos, policiados,
no qual a minha filha pode brincar e você tem alguma ordem, mas não dá para outros pais que vivem em outras situações, como o Roger falou, a questão socioeconômica, né, de um outro tipo de infância, que essa criança não pode brincar na rua, né? E ela não vai ter infância porque ela não pode brincar na rua. A gente vai ressignificar essa infância, a gente vai fazer que ela seja lúdica. A grande questão da tecnologia tem a ver com... Eu acho que tudo que vem é o uso exacerbado, né? Uhum. É rua demais, é tecnologia demais, é tudo demais, né? É o sem a mediação, sem uma interação. A gente não consegue mais fugir da tecnologia. Na quarentena, a orientação que eu tenho, né, que a minha filha não tenha contato com telas, zero telas até 2 anos, mas aí vem uma pandemia. E aí a gente não pode mais ver os avós, a gente não vai mais ver os amigos, e aí ela vai ficar até o final sem ter contato? Não. Ela vai usar a tela. E a gente, como responsáveis nessa mediação, a gente vai colocar o lúdico, né? E é impressionante como ela aprendeu rápido sem que eu fizesse nenhum tipo de instrução. Olha, aperte este botão, clique aqui, faça tal coisa. Não, ela presta atenção, é tudo muito intuitivo. É assustador acompanhar esse processo. Isso falando da Elisa, menina branca, classe média, que tem acesso, que tem pais escolarizados. Essa infância contemporânea, ela tem outros desafios. Vamos pensar nos desafios que podem contemporâneos que podem comprometer a ludicidade desse processo. Porque assim, a gente já chegou, historicamente, nessa ideia de uma criança como um sujeito de vontades, como um sujeito que precisa ser cuidado, que tem os seus direitos, que precisam ser assegurados, que precisam ser cuidados por responsáveis, por adultos. Mas quais são os desafios, vamos pensar, que essas crianças têm na contemporaneidade para... O que atravessa essas infâncias? Será que vocês conseguem pensar em alguns fatores? Não importa muito o que vai ser colocado ou tirado da família. Isso é um problema da família. O que a gente precisa fazer, eu queria pedir, é você criar um e-mail. Renata falou dessa questão da criatividade, uma coisa que eu tenho pensado muito, né? E quando os pais não têm esse recurso para dar, porque não foi desenvolvido neles, né? Porque foram criados como essas crianças que são uma tela em branco que simplesmente vão reproduzir alguma coisa e não tem a capacidade inventiva. A gente encontra muito isso na nossa caminhada, né? Os efeitos, nessa última visão sobre crianças, né? A partir do século XVIII, é que o desenvolvimento nas ciências começa a perceber que o tratamento que se dá para a criança na infância tem repercussão na adolescência e na vida adulta. Em como essa criança carrega com ela, por conta da sua criação, por conta da sua trajetória, coisas que vão fazer com que ela desenvolva uma personalidade, e traumas, e posturas, e modos de vida que vão acompanhá-la por toda a sua vida. Aqui no Rio, né, falando aqui da nossa realidade do Rio de Janeiro, a gente tem pessoas de vários estados aqui dividindo esse momento com a gente. Aqui no Rio a gente tem, nas periferias, a questão do tráfico, né, de conviver, pela televisão chega a conviver com as operações, conviver com o tiroteio, conviver com a morte ao seu lado. Se na Idade Média você tem uma mortalidade infantil envolvida, que você tem um contexto em que a violência ela não vem necessariamente do joguinho eletrônico, né? A violência é escancarada na sua janela, como uma bala perdida,
A violência está te impedindo de brincar na rua. A violência física, a violência psicológica, da agressão pessoal, de uma criança sofrer preconceito, de alguém que ela sequer conhece, ela não nem entender qual foi o motivo daquela atitude grosseira, né? Daquela atitude criminosa que ela entende como grosseira. Existem outros desafios e como que a gente mantém, né, essa ludicidade, essa infância. Tem mais algum exemplo aí, Zé? Algum desafio dessa nossa infância? A gente botou a tecnologia, a gente colocou violência. Violência, tecnologia, eu acho que você também falou mais da questão do preconceito. De estrutura mesmo, né? De estrutura que essas famílias têm para dar para essas crianças, para que elas consigam ter uma infância. Aí eu já falo que a própria questão do trabalho mesmo, né? Tem crianças que não conseguem ser crianças, viver a infância, porque precisam trabalhar, já precisam crescer muito rapidamente, né? Porque tem responsabilidades. São casas, são lares com muitos deles têm que a mãe, né, que leva essa família, então os filhos vão muito cedo para a rua. A infância é tirada não só pela violência, mas também por esse fator de as crianças terem que trabalhar, terem que ir para a rua trabalhar, ou terem que já ajudar a sustentar a casa. E estão falando de criança mesmo, de crianças. Que se associam a uma representação de outros séculos, né? Outros lá modelos. atrás, exatamente. Isso. Exatamente. A gente, são vistos como quase adultas já, né? não passaram por essa fase. Eu acho que é uma fase que é muito importante no nosso crescimento como seres, como indivíduos, e que é atravessada de distintas formas. Eu espero que eu consiga. Eu quero reproduzir para vocês uma canção. A canção é do César MC. Foi um aluno que me apresentou em um encontro de recuperação, né? Nós estávamos conversando sobre produção textual, sobre como o mundo nos afeta, fazendo várias trocas, e a gente estava trocando textos. E um dos assuntos era a intertextualidade, né? O diálogo entre os textos. Quando um texto me remetia a outro texto, era um conteúdo formal. E essa música me tocou muito, eu mostrei para minha equipe, e a gente ficou com ela na cabeça, pensando assim, nossa, que bonito e triste, né? Muito bonito e triste. Que verdadeira, né? Se eu ler vai ficar muito sem graça. Eu acho que eu vou tirar o fone e vou colocar lá para tocar, porque aí a gente consegue ouvir. Okay. Eu espero que não dê nenhum tipo de microfonia, nem nada. Estão ouvindo? Tá dando para ouvir? Você consegue aumentar um pouquinho? Peraí, eu vou colocar. Ver se melhorou. A vida é uma canção infantil. Melhorou? Deixa aí para ver se deixa ela rolar. Vou tentar uma outra estratégia. E das estratégias você tem plano A, B, C, D. Peraí. Vou colocar no meu microfone. Uma canção infantil. A vida é uma canção infantil.
vida era uma casa muito engraçada por falta de afeto. Não tinha nada, tinha Consegue dentro aumentar? arquiteto, só não deu pra comprar aquilo que faltava. Bem estruturada, às vezes lotada, mas mesmo lotada, uma solidão. Dizia o poeta que é feito de ego na rua. Está no máximo. É que tá baixo. Tá baixo? Pera aí, eu vou tentar. Vocês vão parar de olhar para mim e vão olhar para o computador um pouquinho. Melhorou? Vamos ver, esperar ele começar a cantar. Era uma casa não muito engraçada por falta de afeto. Não tinha nada, tinha teto, piscina, arquiteto, só não deu pra comprar aquilo que faltava. Bem estruturada, às vezes lotada, mas mesmo lotada, poeta que é feito de ego na rua dos tolos gera frustração. Agora melhorou. Havia outra casa toda quebrada, sem rua asfaltada, fora do padrão. Rinite furada, pequena, apertada, mas sem colada, tem água pro feijão. Se o Mengão jogar, pode até parcelar, vai ter carne, cerveja, refri, arroz, moeda contada, luz sempre cortada, mas fé não faltava, tinha gratidão. Mas era tão perto do céu. Mas era tão perto do céu. Como era doce o sono ali. Mesmo não tendo a melhor condição. Todos podiam dormir ali. Mesmo sabendo um raio no chão. Mas era feita como mas era feita a vida é uma canção infantil. É sério, pensa. Viu? Belas e feras, castelos, céus, princesas, pinóquios, mocinhos eu não sei se isso é bom ou mal. Alguém me explica que nesse mundo é real. O tiroteio na escola, a camisa no varal. O vilão que tá na história ou aquele do jornal diz porque descobertas são letais. Os monstros se tornaram literais. Eu brincava de polícia e ladrão tempo atrás. Hoje ninguém mais brinca.
só engano. 80 tiros, carrossel, horrores, tudo te faz bem. Motivos pra chorar que a bailarina tem. O início já é o fim da trilha. Até ali você percebeu que não era uma maravilha. Tem algo errado com o mundo. Não tire os olhos da ampulheta. O ser humano, em resumo, é o câncer do planeta. A sociedade é doentia e julga cura careta. Deus escreve planos de paz, mas também nos dá a caneta. E nós escrevemos a vida. iPhones, a fome, a seca. Os homens, os drones, a inveja e a mágoa. O dinheiro, a disputa, o sangue, o gatilho, sucrilhos, mansões, condomínios e guetos. Tá tudo do avesso, falhamos no berço. Nosso final feliz tem a ver com o começo. Somente o começo, somente o começo. Pro plantio ser livre, a colheita é o preço. A vida é uma canção infantil. Veja você mesmo. Somos Pinóquios, plantando mentiras e botando a culpa no Gepeto. Precisamos voltar pra casa. E aí? Impressões? Zé, divide aí. A gente não conseguiu conversar direito, quer dizer, tem que ser rapidinho. Rapidinho, temos 8 minutos, menos de 8. Eu não conhecia, apesar de acompanhar os slams, as coisas, cara, esse rapaz do slam, eu não conhecia o César, e quando, né, ele me passou, que eu fui ver, eu fiquei assim, impactado, estou até agora, devo confessar, que tem várias referências que, aí sim, né, com tudo que eu falei lá atrás, que aquele texto não me representava, esse absolutamente me representa, né, em vários aspectos, em coisas assim que são da minha vida, que eu vivi, e que representa muito também essa infância de hoje, como a gente falou, nas periferias, nas comunidades mais pobres, e todas essas situações que as crianças passam, né, de violência, de ter que trabalhar, da escola, da polícia. Enfim, são muitas referências que tem essa música, né? Não vai brincar lá fora, que, né, ela tem um bicho-papão, que estava falando que a questão da rua, como a rua é perigosa para essas crianças, né? Apesar nessas periferias, nesses lugares, as crianças brincarem muito na rua, né? Diferente da gente que mora em prédio, em condomínio, essas coisas, as crianças brincam muito na rua, apesar de tudo isso, mas essa rua é muito perigosa para elas, né? Elas não Enfim, têm alternativa, né? Elas não têm. Sim, exatamente. Ou elas brincam na rua, ou elas brincam na rua. Não há uma possibilidade. Essa letra me emociona muito. Essa letra, ela une a bailarina da Cecília, ela une o berço do Bilac, o faz de conta que o Drummond coloca no seu lírico. E como a criança brasileira, eu vou dizer brasileira porque a nossa seleção foi brasileira, né? Precisa ressignificar os seus símbolos o tempo inteiro. Enquanto o lúdico da criança é ter uma princesa, é imaginar um castelo, é brincar de polícia e ladrão. Existem crianças que, para algumas crianças, isso não é a conotação, isso não é a fantasia, isso é a realidade. Né? Tá real demais esse ponto. Né? Eu não preciso de um Pinóquio, eu não preciso eu tenho aqui na minha realidade. Isso não é uma invenção. Exatamente. E como isso comunica, como isso conversa com as crianças, a importância da arte, a importância da palavra, do uso da palavra,
Gabriel Lima está aí, um dos jovens que escreve tão bem, que coloca o cotidiano com palavras que nos confortam e nos inquietam também. Eu acho que é isso que a gente precisa. A gente, assim como o César, como o Gabriel Lima, que está aqui com a gente precisa dar voz, a gente precisa que a arte nos mantenha, nos sustente para que a gente consiga prosseguir e não engolir, e que a gente não é tela em branco, que quem pinta é a gente. E não só na infância, né? Que a gente consiga pintar telas em todas as fases da nossa vida. Sem dúvida. Vou olhar os comentários aqui. Eu fiz todo um esquema para deixar o telefone preso na prancheta, porque o meu negócio não funcionou. Era só encostar e a visão ficava boa. Aprendendo. Oi, Adriana, que saudade de você, cara. Eu fui até um pouco da história desse rapaz e do lugar que ele vive, né? Aquelas crianças que participaram, que são crianças dali mesmo, né? E é muito da realidade do local deles, né? Do que eles, não só desse local, mas enfim, do que a gente chama de periferia, que no caso dele não é periferia porque ele mora no centro. É engraçado também, bom, isso é uma outra discussão, questão de periferia social e geográfica, né? Quando enfim, a periferia são as praias, no caso dele, que ele mora numa ilha lá em Espírito Santo, então, mas é chamado de periferia apesar de ser no centro, né? Enfim, mas nesses locais mais pobres, como essas questões ativas, né? Em São Gonçalo teve um menino, João Pedro, que, enfim, aqui da minha cidade, dentro de casa, né? Enfim, não é só rua, não é só a rua que é perigoso, brincar dentro de casa também é muito perigoso, né? Enfim. Não tem a ver com o espaço, né? Tem a ver com o conjunto. Exato. Que a gente não permita que as crianças não consigam ser crianças, né? Para que a gente consiga, como adultos, construir e tecer pontes para que os sonhos dela e os nossos se mantenham, né? E eu acredito que a arte é um canal que me alimenta, né? É o meu sustento. Pensar nesse passeio histórico, pensar em todas essas representações é muito importante para que eu consiga prosseguir. Eu consiga prosseguir como profissional, para que eu consiga todos os meus eus, né? Profissional, pessoal, como a Vanessa adulta, a Vanessa mãe e a Vanessa criança, sabe? Uma das é que eu não perca características infantis que eu acredito que sejam responsáveis pela manutenção de uma inteligência emocional também, porque a associação na minha época, o que era ser adulto, era ser sério, sisudo, que não sorri muito. Vamos terminar aqui, que vai finalizar aqui o Instagram. Tem 20 segundinhos. Então, acho que passa rápido, né? Essa situação, que consigamos ser isso. Muito obrigada pela partilha. Espero que vocês Eu agradeço. Agradeço a todos que estiveram aí. Muito obrigado. Estamos terminando.